Oi, gente, bom dia. Mais uma vez na nossa aula de ciências. E dessa vez nós vamos agora nos aprofundarmos mais com o nosso conhecimento em relação à classificação dos animais. Então vamos lá, vamos dar início. Primeiramente, vão pegando aí o livro de vocês de ciências, certo? Nós estávamos concluindo as vozes dos animais, não foi mesmo? E a tia até andou passando uma atividade onde você relacionava as vozes dos animais. Para nós fecharmos com chave de ouro, né? Tudo isso aí que nós explicamos sobre as vozes dos animais, vamos aí dar mais uma envolvida aqui. Então, vamos lá. Comecem aí na página 55 do livro de vocês. Vamos lá? Pegando o livrinho da página 55. Pegaram? Então, assim, na página 55, nós temos aí o som dos bichos. É um poemazinho. Olha como ele é interessante, que diz assim: o galo cantou, o grilo gritou, o cachorro latiu, o gato miou, o pato grasnou, a ovelha baliu e o leão rugiu. O pinto piou, a vaca mugiu, o peru grugulhou, o porco grunhiu, passarinho cantou, a cigarra zuniu, papagaio falou. E a girafa? A girafa não fala. Na questão 4, tinha assim: de acordo com a música, que é uma música, um poeminha, uma música, dizia assim: numere a segunda coluna correspondente com a primeira coluna. Então, gente, muito fácil essa parte aí. O que é que vocês iriam fazer nessa parte? Vamos lá comigo, porque teve gente que não acompanhou. Quem cantou? Você vai procurar quem? Lá na música. Foi o galo, não foi? Você vai colocar aí na primeira coluna. Quem cantou? Procura aí o nome galo. Vamos lá? Porque teve algumas pessoas que já fizeram, por isso que a tia ficou assim para me retomar com alguns que não fizeram. O galo cantou, não foi? Então vamos lá. O outro. Essa coluna de verde, a primeira. Essa aqui, ó. Essa primeira. Número 2. Quem gritou? Quem foi que grilou? O grilo. Isso mesmo, o grilo. Número 3. Quem latiu? Quem, gente? Quem latiu? O cachorro. Muito bem. Vamos fazer isso aqui como se vocês estivessem fazendo uma espécie de ditado. Por quê? Porque vocês vão procurando as palavrinhas e lendo-as, né? Vamos lá. Número 5. Aliás, 4. Quem miou? Tá na cara, né, gente? O gato. Isso mesmo. Próxima. Quem grasnou? É o número 5. O pato. Isso mesmo. Número 6, quem grugulhou? Que voz engraçada, não é essa? O peru. E número 7, quem rugiu? O leão, não foi isso mesmo que nós explicamos? Na outra fileirinha, porque teve gente que se confundiu um pouquinho aí. Então, a outra fileira começaria de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, na outra fileira, dizia assim: 1, quem piou? Quem piou foi o pinto. O 2, quem mugiu? A vaca. Bem fácil, né, gente? O 3, quem baliu? A ovelha. O 4, quem grunhiu? 4, quem grunhiu? O porco. 5, quem cantou? O passarinho. 6, quem zuniu? A cigarra. E o 7, quem falou? O papagaio. Pronto. Então, de acordo com a nossa musiquinha, né? O poemazinho, o pequeno poema. Aí foi as vozes dos animais.
Concluímos então as vozes dos animais. Eu acho que agora vocês sabem de todas as vozes dos animais. Então vamos agora aqui. Do outro lado tinha uma cruzadinha, que eu sei que vocês amam de paixão. Eu até fiz uma cruzadinha para ser feita no caderno também, não é? Não, fiz até uma cruzadinha no caderno também. Aqui nós também tínhamos uma na página 56. Vamos ver? Virando a página, que tinha assim: preencha na cruzadinha os animais que emitem os seguintes sons e escreva seus nomes ao lado. Vamos lá, ver se vocês acompanham aqui a tia, que diz assim: o número 1, zunir. Quem foi que zuniu lá na nossa musiquinha, no nosso poema? Vamos lá, estão lembrando? Se quiserem, pode virar a página para darem uma olhada novamente. Quem zuniu foi quem? A cigarra. Isso mesmo. Então, você vai lá na cruzadinha e vai colocando letrinha por letrinha. E no quadro, você também coloque o nome cigarra, tá certo? Próximo. Falar. Quem foi que falou no nosso poeminha? O papagaio. Isso mesmo, o papagaio foi quem falou. Então, você coloca lá na frente do quadro e também dentro da cruzadinha onde tem o número 2. Você vai colocando letrinha por letrinha. O papagaio é até assim, ó, descendo. Número 3, balir. Quem baliu? A ovelha, isso mesmo. Quem baliu foi a ovelha. Então, a ovelhinha, você vai colocar lá, ovelha, o número 3, é a última parte da cruzadinha. Número 4, quem grasna. Quem está grasnando aqui, quem é gente? O pato, isso mesmo, o pato. Número 5, grunhir. Quem grunhiu aqui? O porco, isso mesmo, quem grunhiu foi o porco. E número 6, que é a última. O 6, quem muge? A vaca. Pronto, você escreve lá no quadro. Também escreve aonde, gente? Escreve na cruzadinha, finalizando ela todinha, não é? Então, vamos lá. Agora, na número 6, tinha assim: qual animal do texto do som dos bichos que não emite som? Lembram que tem aí um animal que ele não emite o som? Desenho e escreva o seu nome. Gente, estão lembrando? Quando nós estávamos lendo, tinha um animal que ele não emitia som. Quem era? Isso mesmo, a girafa. Ela não emite som. Então, como ela não emitiu som aqui na nossa poeminha, vocês vão desenhar a girafa bem bonitinha e também vão colocar o nome, girafa, tá certo? E girafa, ela é da família do G, começa com a letrinha G, que é aquela família que se divide. Por quê, gente? Estão lembrando? Porque tem 2 sons diferentes. Eu falo gá, gó, gu, gão. E eu falo Gé e Gi. Gé e Gi. Então, são sons diferentes. Então, por isso que elas são separadas, essas 2 famílias. Mas, então, agora nós podemos ir para a classificação dos animais? Certeza, não é? A gente vai começar fazendo uma leiturinha. Enquanto isso, vocês vão só prestando atenção, ouvindo aí a minha leitura. Que fala assim: classificação dos animais. Os animais são organizados em grupos de acordo com algumas características da forma de ser e a forma de viver também. Então, eles são classificados. Alguns são classificados em vertebrados e invertebrados. Vertebrados, gente, são a classificação dos animais. O homem também está incluído nisso. Quando a tia fala o homem, eu falo o homem, a mulher, a criança, o ser humano, tá certo? Tia, mas o homem fica junto na mesma classificação do animal? Sim, porque o homem é um animal racional. Por quê? Porque ele raciocina. O animal não, é um ser irracional. Tia, mas o papagaio fala. Você acabou de dizer que o papagaio fala. Fala.
o papagaio fala, mas ele repete o que ele aprende, certo? Ele não tem o entendimento real do que ele está falando, não. Ele apenas repete. Eu acho que é um dos animais mais inteligentes, por quê? Porque ele consegue aprender o som da voz do ser humano, mas ele apenas repete o que já foi ouvido por ele. Ele não tem o entendimento de você fazer uma pergunta e ele lhe responder porque ele está raciocinando. Não. Ele apenas responde porque é dele, é do ser dele, é uma coisa que Deus é quem fez, quem criou. E nele veio essa fantástica característica, que é imitar a fala das... é tanto que ele imita a fala das pessoas, ele imita sons de outros animais, ele imita barulhos muito altos. Então, assim, ele apenas imita, ele apenas faz o que ele está vendo, certo? Então, é uma coisa inteligente, de uma certa forma inteligente, sim, mas não que ele esteja raciocinando o que ele está falando. Então, vamos voltar. Estamos classificando aqui os animais em vertebrados e invertebrados. Seres vertebrados são os animais que possuem ossos. Olhem aí na página de vocês, que vocês têm 4 exemplos. Tem aí o ser humano, tem aí uma zebra, tem aí uma águia e tem um tipo de peixe aí também. O peixe tem aquela sua coluna, né, das espinhas, que forma aquela coluna vertebral dele. Então, assim, o que importa é que vocês percebam que os vertebrados, que são animais vertebrados, são animais que possuem, né, que tem a sua coluna vertebral. Deixa eu ler um pouco aqui. Os animais representados na página anterior, eles têm ossos. O corpo deles é sustentado por uma coluna vertebral. Por isso, são chamados de animais vertebrados. Todos têm essa importância, característica em comum, mas são diferentes entre si. Eles são divididos em 5 grupos. Olha aí. Só os animais vertebrados, eles já são divididos em 5 grupos. Os peixes, os anfíbios, os répteis, que são as cobras, as aves e qual é o outro? Os mamíferos. Então vamos lá, vamos repetir de novo. Os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Já são 5 tipos, né, que são divididos. Só os animais vertebrados, que são aqueles animais que possuem ossos. Os peixes, eles vivem na água e a coluna deles, e a maioria deles, né, nasce de ovos, não é isso? Já os anfíbios, em sua maioria, são animais que podem viver tanto na água como na terra. O exemplo, o sapinho, né? Ele tanto fica um tempo na água, como ele fica também um tempo na terra. As pererecas, as salamandras. Os anfíbios nascem de ovos, certo, gente? Que se desenvolvem na água, num local ou um local úmido. Olha como é interessante. O sapinho, ele põe lá os seus ovinhos, uma multidão de ovinhos ali no cantinho dentro da água. Lá eles ficam um determinado tempo e eclodem lá mesmo. E lá mesmo eles saem, já saem dentro d'água, dizemos assim, né? Mas olha o que acontece. Esses animaizinhos, por mais que sejam maiorias, você vê assim, todos eles vai dar certo virar o sapinho. Não, por quê? Porque sempre temos os predadores. Vamos agora falar um pouquinho sobre os répteis. Quando nós falamos em répteis, vocês lembram de quê? Logo da cobra. Mas tem um outro réptil também, viu, gente? Outros répteis também. Por exemplo, a tartaruga, o jabuti e o jacaré, eles estão no grupo dos répteis também. Isso mesmo. Não é só a cobra. É aquela que tem aquela casca, certo? Tudo que tem aquela escama, aquela casca, aquela carapaça.
estão incluídos na classificação dos animais vertebrados, que são répteis, certo? Vamos passar um pouquinho para os répteis, só algumas informações que diz o quê? Que ele tem o corpo coberto por uma carapaça, que acabou de falar, não foi? Placas ou escamas, tipo a tartaruga, né? Aquelas pedacinhos, aquelas placas, escamas. Que escamas no caso da cobra, tá certo? É tipo como uma escama. A maioria dos répteis nasce de ovos. Se vocês não sabiam, pois é, a cobrinha nasce de ovo, a maioria dos jacarés, as tartarugas, eles nascem de ovos. Eles respiram por pulmões. Olha aí como é interessante. Podem viver tanto na terra como na água. Eu acho que até essa característica deles respirar pelos pulmões é até por isso, não é? As aves. Gente, eu pensava, na minha humilde ignorância, que as aves eram simplesmente os pássaros. Mas olha que interessante. Para mim, a galinha, ela era uma outra classificação, mas não. A galinha, todos seus familiares ali, né, galinha, galo, pintinho, eles também são aves. Porque para mim, eu acho que para alguns de vocês também, a gente entende que a ave voa, mas voos longos, né, pelo ar. E não é. A galinha, por exemplo, ela também é uma ave, mas como ela é uma ave de porte grande, né, ela é uma ave de porte grande, ela é grande, então ela não dá aqueles voos que os pássaros dão, até de um lugar para o outro. Não, mas elas dão pequenos voos sim. E percebam que elas têm asas, né? Só que ela é grandona, então ela não dá aquele voo grandão. Mas ela é uma ave sim, tá certo? Vamos passar aí para a outra página 60, e vamos falar um pouquinho sobre os mamíferos. Os mamíferos são animais que se alimentam de leite de suas mães. Por estas possuírem glândulas mamárias. Gente, quem é que não sabe do animalzinho que mama? Por exemplo, o gatinho, quando nasce, ele corre para a mamãe para mamar. O porquinho, quando dá os seus porquinhos pequenininhos, eles também mamam. Né? Por quê? Porque esses animais já têm as glândulas mamárias. E dentre eles estamos nós incluídos também. E quando vocês são bebês também mamam, não é isso? E é um dos alimentos mais sadios que tem. Então, assim, os mamíferos são chamados assim por quê? Porque eles mamam do leite materno de sua mamãe, certo? Outro exemplo, a baleia, a orca. A orca, por exemplo, ela é um mamífero. Vocês sabiam disso? Pois é, a orca, ela é um mamífero. O golfinho, aqui eu tenho alguns exemplos, o cavalo, o peixe-boi, o elefante. Observem aí a gravura também no livro de vocês. Aí fala-se um pouco que os mamíferos, em sua maioria, vivem na terra e suas principais características são desenvolver-se na barriga da mãe, 1. Mamar quando pequenos, 2. Respirar pelos pulmões, 3. Apresentar pelos no corpo, 4. Então, claro que nós somos diferentes. Por exemplo, o cachorro tem muito mais pelágio, o gato muito mais pelágio, mas nós é só aquela coisinha mínima mesmo. Então, essas são algumas das características dos mamíferos. Vamos agora passar para os invertebrados. Invertebrados é bem simples, gente. São os insetos. Por quê, tia? Porque eles não têm ossos. Vamos lá de novo. Vertebrados são aqueles animais que têm uma coluna, a coluna vertebral, né? A coluna de sustentação no nosso caso, assim vai descendo a coluna todinha e vai saindo os ossinhos dela assim, ó. E essa coluna vertebral é feita de quê? De ossos. No caso dos animais invertebrados, eles não possuem ossos. Vamos ver o que o livro de vocês fala? Acompanhe comigo aí. Ele diz assim: os animais representados nas imagens abaixo não possuem
ossos nem coluna vertebral. Por isso, são chamados de invertebrados. Duas coisas que vocês estão aprendendo hoje. Vertebrados, que possuem os ossos, né? Invertebrados não possuem ossos. Olha os exemplos que eu tenho aqui. É uns bichinhos meio feios, hein? Temos a formiga, temos o polvo, temos o gafanhoto e a minhoquinha. Pois é, esses aí são alguns exemplos dos animais que não têm ossos, né? Os insetos, né, gente? Em sua maioria, os insetos são grupos de animais mais diversificados existentes na Terra. Por quê? Porque tem muitos insetos, muitos e muitos tipos. Muitos insetos. Muitos invertebrados marinhos são usados na alimentação humana, como o caranguejo, o camarão, a lagosta, o polvo e a ostra. Pronto, o mais conhecido nosso é o camarão. O camarão, ele é o quê? Um animal invertebrado, ele não possui ossos. É tanto que você tirou a casca, come ele todinho, ele não tem osso. Então, prestem atenção nisso daí. Certo? Aí agora, olha o que a tia vai deixar para vocês fazerem. Na página, vão virando aí a página 62, vamos lá, colocando. Na página 62, vocês têm aí 3 atividades no livro didático. Tia, o que é que faz essas atividades? Tudo que nós já estudamos agora. Olha a primeira pergunta. Escreva o nome dos animais de acordo com a numeração. Depois, classifique-os quanto aos grupos pertencentes. Aí, gente, vocês vão colocar assim. O que é esse animal? O nome dele. Você vai botar, por exemplo, se tiver lá o número 1, tiver um gato, você vai botar gato. Aí, classificação, ele é um mamífero. Só isso. Então, eu tenho aqui alguns exemplos. Eu tenho um gato, eu tenho um jacaré, eu tenho um peixinho, eu tenho um patinho, eu tenho um sapinho. Então, assim, eu gostaria de ter um réptil também. Gostaria que vocês fossem aí colocando cada um no seu lugar. Eu vou passar a correção nessa atividade que eu quero ver se ela vai ficar legal mesmo. Na questão da página 63, nós temos assim: circule o nome do animal intruso. Em cada quadro tem alguns animais, mas tem um que é diferente. Por exemplo, se eu tiver a galinha, o pássaro, não. Se eu tiver a galinha, um periquito, um papagaio e uma cobra, quem seria o intruso? A cobra. Por quê? Porque a cobra seria um réptil e os outros 3 seriam aves. Deu para entender agora? Pois é. Então, em cada quadro que nós temos aí na página 63, na questão 2, tem um intruso. Vocês vão descobrir que intruso é esse. Na questão 3, você vai ler o nome de cada animal que tem aí e vai descobrir, vai dizer se ele é um animal de acordo com o que nós estudamos, gente. Se você vai descobrir aí se ele é um animal vertebrado, ou seja, possui ossos, né? Nós possuímos muitos ossos. Começando aqui da nossa coluna vertebral até os dedinhos, nós temos alguns ossinhos. Não vou nem dizer porque são demais. Então, assim, vocês não vão aprender isso agora, só depois. Mas o que é que vocês vão fazer nessa perguntinha? Vocês vão responder se são animais vertebrados ou se são animais invertebrados. Pronto, está fácil, não está? Pois é, dessa vez vocês vão copiar, não vão copiar, vocês vão resolver no livro didático. Não esqueçam de escolher uma das páginas da pergunta e faz o que a tia falou? Nome completo. Tia, precisa? Precisa. Pratiquem o nome de vocês, certo? Vamos ficando por aqui. Vamos ficando por aqui até a nossa próxima aula. Mas a tia vai, confirmar se vocês fizeram isso aqui. Então, mandem para nós, tanto para mim como para a tia Vonelise, as fotos da atividade.
E nós também vamos fazer uma correção, caso fique alguma dúvida sobre isso, tá bom, gente? Então, tchau, até uma próxima aula.